em um primeiro momento. E este valor que você consegue poupar desses gastos desnecessários aí, né? Você vai estar direcionando para a construção da sua liberdade financeira. E aqui é a minha orientação principal. Em um primeiro momento, você ajustar, né, deixar de ter no seu orçamento esses gastos desnecessários. E claro, se você tiver alguma prioridade, que seja algo assim que você julgue mais importante do que você manter a sua estrutura periódica lá de gastos necessários dentro dos não prioritários, como lazer, educação. Então, se você tiver algo que momentaneamente seja mais importante do que isso, talvez não cortar todos os seus gastos, todo o seu orçamento destinado a lazer ou à educação, mas reduzir e destinar parte dele para atender essa prioridade que você considera mais urgente. Então, esta é a orientação aqui. E, além disso, quando você olha para os gastos prioritários, que são aqueles gastos que a gente não tem como deixar de ter, mas são gastos que a gente pode reduzir. Eu já gravei um vídeo falando de como você pode economizar no supermercado. Supermercado é um gasto prioritário, certo? No entanto, você tem possibilidades alternativas para você economizar. Então pense que este pode ser um momento que você pode estar revendo toda a tua forma de consumir no supermercado, identificando possíveis alternativas, inclusive colocando em prática orientações que eu trago aí nesse vídeo sobre economizar no supermercado. E a partir disso você também vai poder canalizar essa diferença aí para construir a sua liberdade financeira. Então pense nestas alternativas aí. É importante que também você perceba que dentro dos gastos prioritários, você modificando pequenos hábitos dentro da sua rotina, do seu dia a dia, você também pode estar identificando uma possibilidade de reduzir estes gastos também. Da mesma forma, se você reorganizar aí os seus hábitos de consumo de energia, de água, a forma de se alimentar, talvez você possa estar gastando com deliveries ou gastando com comida de restaurante, né? Então, se você modificar alguns hábitos aí, você vai poder também sentir uma diferença nestes gastos considerados prioritários. Então, lembrando, a gente separa eles em gastos prioritários e não prioritários, dentro dos não prioritários em necessários e desnecessários, e os desnecessários, nosso objetivo é cortar eles, deixar de ter esses gastos, porque eles não são gastos que a gente faz e que realmente não agregam valor para o nosso dia a dia, que a gente não ocupa esse tipo de gastos, a gente o verdadeiro dinheiro sendo jogado pelo ralo, né? Então a gente vai cortar esses desnecessários. E nos necessários existe a possibilidade então da gente reduzir, da gente pausar, pensando que momentaneamente a gente pode ter algo mais importante, né, que são prioritários aí na nossa escala de prioridades aí para alcançar. E que também essa possibilidade de alcançar essa liberdade financeira, ou conseguir dar conta dessas prioridades que a gente definiu, elas podem ser potencializadas, elas podem ser aceleradas, né, o seu processo de a gente conseguir alcançar a partir do momento que também a gente se dispõe a avaliar a nossa estrutura de gastos prioritários e estabelecer, colocar em prática dentro das nossas rotinas ajustes de alguns hábitos que nos permitam estar também economizando nesses gastos prioritários, e esse dinheiro que a gente está economizando a gente vai canalizar aí para essas prioridades. Então, para a gente não se perder aí na hora da gente aplicar essa estratégia, a ideia é que a gente consiga colocar em prática algumas orientações aqui que eu preparei para você aí
se organizar melhor e conseguir aí colocar em prática essa ideia de categorizar os seus gastos. Então, defina para cada tipo de gastos, para cada categoria aí, um orçamento. Eu já gravei um vídeo e também posso em algum outro momento falar novamente sobre essa questão específica. Eu gosto muito de usar um método de orçamento que a literatura de educação financeira traz, que é 50, 30, 20. 50, 30, 20. O que significa o 50, 30, 20? É você destinar 50% do seu orçamento para os gastos prioritários e 30% do seu orçamento para os gastos não prioritários. E os outros 20%? Os outros 20% você vai destinar, então, para construir a sua liberdade financeira. Então, defina um orçamento para cada uma das categorias de gastos. E a minha orientação aqui é para você usar este método, o 50, 30, 20, que é um método assim que não é tão detalhado como alguns que tem aí 6 categorias de grupos aí de gastos, né? E que para quem está começando pode confundir um pouco. Então, inicie com esse 50, 30, 20, que é bem simples, onde você vai usar 80% das rendas que você produz hoje para você viver o presente, para você curtir a jornada, que a gente diz, né? Porque o que mais certo a gente tem neste momento são as nossas, é o nosso presente, é o que a gente está vivendo, né? Então, é claro que é importante nós pensarmos no futuro, porque quando a gente pensa no futuro, porque quando a gente destina parte da nossa renda para ter tranquilidade no futuro, é quando a gente está pensando na nossa liberdade financeira. Então, a maior parte do nosso orçamento, daquilo que geramos, daquilo que produzimos de receita, eu sugiro que você destine, então, para você viver o hoje, viver o presente, curtir a jornada. E os outros 20% você vai destinar para ter tranquilidade no seu futuro. Então, para construir a sua liberdade financeira, tá? Então, com 20% da sua renda é que você vai construir a sua liberdade financeira. Então, aqui, como a gente já falou, 80% vai ser para você viver o seu presente separando 50% destinando para os gastos prioritários e 30% destinando para os gastos não prioritários. Mas lembrando que você já fez a sua revisão e já identificou dentro dos gastos não prioritários aqueles gastos que são desnecessários. Então, esses gastos desnecessários você vai eliminar da sua vida, né? Vai eliminar do seu orçamento. Por quê? Porque você está pagando por algo que você não está consumindo. Então, a ideia é essa, que isso que não agrega valor na sua vida, você elimine. Então, essa é a nossa primeira orientação aqui, eliminar isso. E aí, 30%, então, você vai destinar aí para aqueles gastos necessários, que não são prioritários, mas que são necessários, que são gastos de lazer, gastos com educação pessoal. Ainda quem tem costume de fazer doação, pode fazer doação a partir desse orçamento aí dos 30%, né? Então a ideia é essa. Se você conseguir reduzir esses gastos para menos de 30% do seu orçamento, parte dessa economia que você consegue fazer, você pode destinar aí para aumentar a sua possibilidade ou construir de forma mais rápida aí a sua liberdade financeira, tá? Então, o que faz parte lá da liberdade financeira, do seu futuro, no caso, daquilo que você está guardando para viver o futuro? Primeiro, a ideia de você ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um indicador típico de que quando você tiver um imprevisto, quando você aconteça algo inesperado na sua vida, você consiga passar por esse momento sem muito
transtorno, sem muita preocupação, porque o fato em si ele já é preocupante, né? O fato de você estar vivendo um momento inesperado, com uma perda de emprego, uma doença e tudo mais. Imagina se você não tiver dinheiro para isso. Então, a tua reserva de emergência vai servir para você passar por esse momento com mais tranquilidade, tá? A segunda questão que você tem que considerar aí nesse processo da liberdade financeira é o plano de quitação de dívidas, se você tiver dívidas, né? Então, a nossa ideia é que ao longo do tempo você vai eliminando essas dívidas, vai eliminando essas aquisições que você faz a prazo, mas enquanto isso não é possível, que você destine parte da sua renda para ir quitando essas dívidas e, obviamente, não fazendo novas dívidas, né? Então, isso também faz parte aí da sua liberdade financeira, dos seus 20%. E para fechar aí esse grupo da liberdade financeira, que é os 20%, é a ideia de você pensar na sua aposentadoria. Claro, pensar na aposentadoria é um modo de falar, porque tem pessoas que não querem se aposentar, não querem parar de trabalhar, mas com a idade, com o tempo, às vezes a gente pode se dar conta de que precisa reduzir um pouco o nosso ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho, à medida que a idade vai avançando, ele vai ficando menor, né, do que era no início da nossa carreira.